Estamos de volta com a resposta. A alternativa incorreta é a letra E. O gráfico apresenta o spread bancário e a taxa Selic com uma amplitude constante ao longo do tempo. Não é verdade. Amplitude constante, nós teríamos duas curvas aí praticamente paralelas. As demais alternativas estão corretas. Prosseguindo com o nosso programa, então vamos falar agora sobre as políticas econômicas e a estrutura do sistema financeiro e quem cuida dessas políticas dentro do sistema financeiro. No Brasil ou no mundo, a gente não pode confundir Estado com governo. Estado são as instituições que compõem os poderes executivo, legislativo, judiciário, que estabelecem as leis e as normas a serem seguidas. E o sistema financeiro no Brasil é bastante avançado e bastante rígido. O governo, no entanto, são pessoas que numa democracia são eleitas para ficar durante 4 anos. Então, momentaneamente aqui no Brasil, nós temos 2 personagens, que eu vou dizer quais são as atribuições deles. Entretanto, eles se modificam, mas a cada 4 anos. Entretanto, as políticas econômicas, elas só podem ser trocadas mediante o poder legislativo que vai estabelecer novas leis. Então, o primeiro deles é o ministro da Economia. Durante toda a nossa República, esse cargo se chamava Ministério da Fazenda. Entretanto, com a mudança de governo agora em janeiro de 2019, houve um acúmulo de ministérios e se criou um superministério que é o Ministério da Economia. E quem é o ministro da Economia é o Paulo Guedes. Então, hoje, aqui, essas funções estão relacionadas apenas como as funções de ministro da Fazenda. A de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e do Trabalho não estão aqui, porque o nosso foco é com relação às políticas econômicas do sistema financeiro. Então, ele cuida de toda a receita do governo federal, organiza a maneira como o dinheiro é gasto, libera verbas para ministérios e governos estaduais e municipais, cuida de pagamento de emendas parlamentares, conversa com empresários sobre impostos e desonerações, responde diretamente ao presidente da República e ele auxilia o presidente, então, em administrar as contas do governo. É um cargo técnico e político. Normalmente é o presidente eleito que vai definir quem é essa pessoa que vai ocupar esse cargo. O segundo cargo mais importante da estrutura do sistema financeiro é o presidente do Banco Central. É o Roberto Campos Neto, e aqui não houve modificação. Esse sistema continua sendo como é e deve ser muito bem cuidado e tem que ter autonomia operacional. Ele não pode ser um cargo político, porque o sistema capitalista, se coloca uma pessoa política nesse cargo, se torna muito frágil. Quais são as responsabilidades dele? Por zelar a solidez do sistema bancário, pela condução das políticas monetária, cambial, de crédito, relações com o exterior. Tem autonomia operacional. Apesar dele ser nomeado e demitido pelo presidente, ele não deve aceitar ingerências, que é o que a gente estava dizendo. Ele tem que ter autonomia. Então, é um cargo técnico com autonomia operacional e também é responsável pelo sistema bancário e controlar a inflação. Essas são as principais funções. Olhando para o nosso sistema financeiro nacional, ele é composto por 3 subsistemas. O primeiro deles é aquele que faz as normas e as regulamentações de como que o sistema financeiro deve funcionar. O segundo subsistema são as instituições supervisoras e reguladoras das normas estabelecidas pelos anteriores. E o terceiro subsistema são todas as outras instituições que participam do sistema financeiro. Então, vamos olhar aqui os 3 principais. Então, os normativos são 3, né? O Conselho Monetário Nacional, que cuida de toda a parte de moeda, crédito, capitais e câmbio, e o Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar, respectivamente. O subsistema supervisor é formado por 4 entidades. O primeiro deles é o Banco Central,
ou Bacen. Segundo é a Comissão de Valores Mobiliários, ou CVM, e SUSEP e Previc, respectivamente, para seguros privados e previdência. E os operadores são todas as outras instituições, bancos, caixas econômicas, bolsas de valores, mercadorias e futuros, cooperativas de crédito, dentre outros. Então, olhando aqui um pouquinho mais em detalhes, os órgãos normativos, né, que a gente vai se concentrar principalmente naquilo que se refere aos mercados de moeda, crédito, cambial e capitais. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele é presidido pelo ministro da Economia e ele que estabelece como que o sistema deve funcionar. O Banco Central é o órgão executor dessas políticas estabelecidas pela Comissão Monetária Nacional e é também responsável por garantir o poder de compra. Já a Comissão de Valores Mobiliários, ela tem uma certa independência porque ela é responsável pelo controle e normatização e fiscalização do mercado de capitais, que é o que a gente vai ver na unidade 2, que são as operações que acontecem nas bolsas de valores, de mercadorias e futuros. E ela é muito exigente com os seus critérios e com as atribuições que ela define para as empresas, a fim de manter uma boa ética nos negócios e princípios legais. A gente pode também pensar no mercado financeiro e de capitais como constituído por 4 grandes mercados classificados pelo tipo de operação que acontece neles. Então, o mercado monetário é onde acontecem as políticas monetárias do governo, como a gente viu, é a definição do compulsório, né? As operações entre bancos, que também são conhecidas como open market, são aquelas que ocorrem entre os bancos para eles se compensarem suas posições todos os dias e que dão origem à taxa CDI ou DI, como a gente já viu. E também é nesse mercado que ocorre a emissão de títulos, tanto federais como as letras do Tesouro Nacional ou LTNs, os CDIs, que são os certificados de depósito interbancários, negociados entre bancos, os CDBs, que são produtos financeiros dos bancos, que podem ser públicos ou privados, e a emissão de títulos de empresas, que são as debêntures. Então, esse é o mercado monetário. O mercado de crédito é onde acontece exatamente aquilo que é o mais tradicional e que todos nós conhecemos, que é a intermediação financeira. São investimentos e empréstimos entre bancos, empresas e pessoas. O mercado cambial cuida da troca de moedas, né, estrangeiras pelo real, e o Banco Central, então, é responsável pelas operações de câmbio. Até 99, no Brasil funcionava um sistema de câmbio fixo, onde o governo definia os valores de compra e venda das moedas, principalmente o dólar, que é a moeda que mais utilizada para exportações e importações. Entretanto, nessa economia globalizada, o Brasil precisou liberar o câmbio para ser um câmbio flutuante, deixar que exportadores e importadores definam as suas cotações. Entretanto, quando o real começa a se desvalorizar muito perante o dólar, o Banco Central intervém com algumas operações de tal maneira que mantenha o poder de compra do dólar. Então, é conhecido um sistema como câmbio híbrido. E, por fim, o mercado de capitais é onde acontece a compra e venda de títulos e valores mobiliários, que são ações, mercadorias e futuros, contratos de derivativos, fundos de investimento imobiliário. E a grande diferença desse mercado com os anteriores é que aqui existem 2 mercados, é o primário e o secundário, que a gente vai ver mais para frente. Podemos também classificar as instituições em bancárias e não bancárias em função do tipo de ativos que elas estão autorizadas a emitir ou negociar. Então, existem as instituições bancárias que aceitam depósito à vista e podem fazer empréstimos. As não bancárias são todas as outras. Então, veja,
Por que se separa? Porque as instituições bancárias, elas são as mais críticas, porque como elas aceitam depósitos e podem fazer empréstimos, elas precisam de políticas cuidadosas. Daí que o Banco Central estabelece o quanto que pode emprestar do dinheiro que está em conta corrente, que é o compulsório. Enfim, são todas essas operações que têm muito mais regulamentação do que as outras, que são todas as instituições que participam do sistema financeiro. Então, exemplos aqui de bancárias são os bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, cooperativas de crédito. E não bancárias são bancos de investimento, administradoras de cartão de crédito, corretoras, centrais de custódia de títulos e outras. Uma outra maneira de classificar também as operações é em relação a como que elas se relacionam com as carteiras dos clientes. Então, as operações ativas são aquelas em que o banco oferece crédito ao cliente, né? Então, oferecer o crédito para o cliente, existe um direito do banco em relação àquele dinheiro que está com o cliente. As operações passivas são aquelas em que os clientes deixam o dinheiro na responsabilidade e administração dos bancos. Então, agora o banco tem o quê? Tem uma obrigação em relação a esses investidores. E as operações acessórias ou especiais, geralmente são aquelas em que o banco atua como intermediador, né, entre duas pessoas físicas ou jurídicas. E aí existem, por exemplo, operações de câmbio, cartões de crédito, custódia de títulos e valores. E já demos como exemplo as ativas e passivas, empréstimos, desconto de título, capital de giro e etc. Vamos agora para a nossa interatividade. Então, a classificação entre instituições bancárias e não bancárias se relaciona com o tipo de ativos que a instituição está autorizada a emitir ou negociar. Desse modo, podemos afirmar que: afirmativa 1. As instituições bancárias operam nos mercados monetário e de crédito e as não bancárias operam no mercado de capitais e de câmbio. Afirmativa 2. As instituições bancárias operam com depósitos e podem fazer empréstimos. E afirmativa 3. As instituições não bancárias são todas aquelas que não podem fazer empréstimos, porém podem intermediar operações bancárias. Então, escolher a alternativa correta, voltamos já com a resposta.